Existe uma arma em particular. Ela aparece em vários lugares e épocas na história, mas parece ter sido particularmente popular na Espanha entre cerca de 1400 e 1600. Ela tem muitos nomes. Vou chamá-la de mangual, porque é mais rápido dizer isso do que arma de duas mãos muito longa, com várias cabeças geralmente. Mangual. Veja, é um pouco complicado de falar, não é? Então, infelizmente, não tenho um para mostrar, mas posso descrever. Aqui está um gráfico de algum tipo, pronto, mas caso esse gráfico não seja muito bom. Você tem um bastão desse tamanho, então é comprido. E na ponta disso, às vezes você tem cordas, às vezes cordões, às vezes correntes e às vezes é só uma. Mas, na maioria das vezes, principalmente quando são ilustrados, quase sempre vemos eles com três correntes presas a uma cabeça pequena. Agora, eu estava assistindo a um vídeo no canal Oficina do Todd, em que Todd, que é muito bom em fazer coisas, tinha feito um desses e tinha dado para Matt Easton, que é muito bom em manusear coisas medievais. E eles conversaram sobre isso e fizeram alguns comentários conjecturais. E não estou aqui para dizer que acho que eles estavam errados. Ambos são caras sensatos que entendem do assunto. Mas estou aqui apenas para lançar mais algumas ideias no debate sobre como essas coisas podem ter sido usadas. Então, o cabo tem mais ou menos esse comprimento, e as correntes são, e isso é bem importante, mais longas que o cabo. Agora, com o mangual de uma mão só, há um tempo fiz 3 vídeos sobre mangual de uma mão só, que acabei de rever. Só para o caso de ter dito algo neles que me faça pensar, eu não deveria ter dito isso, eu não diria isso agora. E acho que praticamente tudo o que eu disse lá ainda faz sentido, mas eu estava falando sobre mangual de uma mão só. Agora, com o mangual de uma mão, a corrente nunca é tão longa a ponto de você se acertar na mão acidentalmente. Correntes dos manguais de uma mão só são curtas. Mas com essas coisas você pode não só se acertar na mão, pode até passar da ponta e se machucar seriamente, quase em qualquer lugar. Essas correntes eles são longas, então é preciso lidar com elas de forma diferente. É uma arma de 2 mãos, então você não usa escudo. E elas parecem ter sido usadas por pessoas com armaduras leves. Isso pode ser porque eram pobres. É vista como arma de homem pobre, mas, na verdade, não sabemos disso. Não sei. Nunca vi documento dizendo que era arma de homem pobre. Mas elas teriam sido mais baratas de fabricar. E não temos nenhuma evidência de que foram usadas por cavaleiros e semelhantes. Quem experimenta e balança percebe que é preciso usar muito o ombro. Então, com muita armadura, fica bem desconfortável. Provavelmente eram usadas por combatentes mais pobres e menos protegidos, de forma a 2 mãos. Você não pode usar escudo. Como se protege? Porque você realmente não pode aparar com essas coisas. Você pode girá-las e esperar que as armas do seu oponente sejam desviadas dessa forma. Mas uma defesa direta e deliberada, com a qual você pode fazer algo útil depois e revidar. Isso realmente não é uma opção. Então você tem que girá-las e garantir que não vai se acertar. O mangual. Não acho que seja coincidência que eles tendam a ter várias cabeças e que estavam por aí durante a Era de Ouro da Alabarda. Suspeito que eles eram especialmente eficazes contra coisas como alabardas. Uma alabarda é uma arma de haste com várias pontas salientes e uma ponta afiada na extremidade. É uma lança com alguns talheres extras saindo para os lados, mas nesses talheres extras saindo para os lados, o espigão traseiro, o machado, a lâmina, ou seja lá o que for, você pode enrolar suas correntes, e 3 correntes têm muito mais chance de enrolar do que uma só. E no vídeo do canal Oficina do Todd, eles tentaram e imediatamente conseguiram um emaranhamento muito bom. E me chamou a atenção que 3 é realmente um número muito bom para o emaranhamento. E muito melhor do que 1, porque você não se emaranha apenas com a arma do oponente. Essas correntes também, uma vez que acertam e começam a se enrolar e ricochetear nas coisas, acabam se enroscando umas nas outras. O que aumenta enormemente suas chances de enroscar logo de cara, e também o quão firme será esse enrosco e o quão difícil será para o seu oponente se desvencilhar. Não lembro como comecei, mas imagine um jeito gramaticalmente correto de terminar essa frase.
Não temos muitas evidências nos tratados sobre como elas eram usadas, mas Mendoza, em 1675, se não me engano, disse que elas eram usadas, exceto por estocadas, já que não dá para estocar com um mangual. Elas são usadas quase como uma dessas E no vídeo, eles continuavam se referindo a essas como montantes, que é uma palavra espanhola para isso. Em um vídeo que eu fiz, link aparecendo em algum lugar, eu chamo de spadone, palavra italiana para isso. Então, o que é? Bem, é uma espada muito longa. Se você preferir, ela é tão mais longa do que uma espada longa padrão, que é algo próprio. No meu vídeo, concluí que elas são ótimas para escaramuças e duelos, mas não ideais. Provavelmente não servem como arma de batalha, mas em escaramuças são úteis. Você tem alguns caras que são muito intimidadores, rápidos e sabem o que estão fazendo com isso, e eles usam para controlar multidões. Eles giram isso perto de quem não quer se aproximar, fazendo essas pessoas recuarem para onde você deseja. Assim, outros da sua equipe podem então acabar com eles usando outras armas. Então, é uma arma de escaramuçador intimidadora para controle de multidões. Isso é bem provável. É para isso que os manguals eram usados, embora existam outras ideias que vou apresentar para vocês agora. Bem, isso tem um certo comprimento e um certo alcance, e isso vai afetar a maneira como você o utiliza. A medida, a distância entre você e seu oponente, se você colocar seu oponente dentro da medida, isso significa a uma distância que seja adequada para você acertá-lo. A medida de um desses e de um mangual seria semelhante, e a maneira como você usaria o jogo de pés e se movimentaria. E para controle de multidão, para intimidar os oponentes, parece ser bem semelhante. Mas isso sugere que o mangual é uma arma de escaramuça, o que não se encaixa muito bem na ideia de enredamento. Então talvez ele tivesse dois usos. Talvez você usasse para controle de multidão, assim como um desses em uma escaramuça, mas em um campo de batalha você o usava de forma bem diferente para enredar. Eles são bem longos e chegam pelo menos até a sua axila, talvez até o seu nariz, algo assim. Este é o bastão com as correntes, então alguns golpes não podem ser feitos assim. Por exemplo, se quiser dar um uppercut, provavelmente não terá sucesso, pois logo perceberá isso. O chão atrapalha. Então, se sua arma estiver no chão, você só vai arrastar aquelas bolas pelo chão, andando por aí e talvez se movendo de forma imprevisível. Talvez, batendo no tornozelo, você consiga um impulso meio patético para cima. Isso não vai adiantar muito agora. Você poderia, é claro, dar um uppercut segurando as mãos bem alto e balançando assim. Mas eu acho que você não faria isso, porque o risco para você mesmo seria grande demais. Agora você pode balançar aqui em cima, mas se você simplesmente continuar, eles vão vir até aqui e aí vão me acertar e me matar. São duas das minhas pessoas favoritas, então isso não é bom. Preciso tomar cuidado para que, quando acontecer de novo, não me acerte. Agora, as pessoas dirão, essas pessoas medievais eram ótimas em ser medievais porque praticavam até ficarem muito boas. Bem, alguns problemas com isso são como você pratica e fica realmente bom sem passar pela fase de não ser tão bom e possivelmente errar só uma vez e acabar se matando. Agora você pode ter tido versões de treinamento disso, com pontas mais macias, pontas mais leves e assim por diante, que não seriam fatais. Mas, em algum momento, você vai ter que tentar com o objeto real. E no primeiro dia em que você tentar com o objeto real, você estará se colocando em um perigo nada insignificante se estiver girando isso por aqui. Agora, claro, você poderia praticar como uma líder de banda em um campo de treinamento e poderia ficar realmente bom em girar isso, como o Poi. Todos olham e comentam, uau! Eu me lembro que anos atrás aprendi a girar bastões e vou te dar uma demonstração rápida agora. Por favor, tenha em mente que eu não faço isso há muitos anos, mas seria algo mais ou menos assim. Aí está, ei, ó, você, ei, desse jeito. E você pode ganhar bastante velocidade. E eu tentei isso com algumas massas. Eu tinha massas que eram mais ou menos desse tamanho, e eu realmente ficava intimidador. Quando tentei brincar com alguns amigos,
Ficou claro que eles não sabiam o que fazer. E era isso. Eu estava girando essas massas por toda parte e mudando de direção, virando muito rápido, dançando entre eles, e eles estavam saindo completamente do meu caminho. Mas eu realmente não acertei ninguém com essa técnica. Percebi, enquanto girava as massas, ou eu vou ter que parar de girá-las e voltar a lutar normalmente, ou vou ter que simplesmente correr em direção a alguém. E se eu simplesmente correr em direção a alguém, não faço ideia de qual dessas massas vai acertar a pessoa, ou quando, ou o que vai acontecer depois. Não tenho controle sobre o que acontece e você precisa ficar muito perto do oponente. Então eu percebi que na verdade não era uma técnica de combate útil. E aqui está o meu próximo ponto. Você pode ficar realmente bom em girar isso para não se acertar. Mas essa técnica não sobrevive ao contato com um inimigo de verdade, quando alguém está lutando com você. Eles não se movem de forma previsível. Na verdade, eles estão tentando ser imprevisíveis e vão colocar escudos e outras coisas no caminho. Eles dificultam de propósito, pois são assim. E mesmo que eles não consigam bloquear e você acerte eles, o que acontece com as suas três cabeças? Elas não vão acertar exatamente no mesmo ponto e podem deslizar, ricochetear, ir para várias direções que você não pode prever. Então você pode ser ótimo lutando contra o ar e nunca se acertar. Mas assim que você realmente acerta um inimigo, então, para onde isso vai? Então você vai ter que tomar muito cuidado para não se acertar. Então o uppercut provavelmente está fora, sinceramente. E se eu vier por cima e descer? Se eu te acertar no primeiro golpe e te matar, ótimo! Eu venço, mas a maioria das lutas não acaba com um só golpe. E se eu realmente tiver que me comprometer, porque se eu não me comprometer com isso e parar no meio do caminho, então vai acabar voltando contra mim. Isso é realmente, realmente ruim. Então eu preciso me comprometer de verdade e finalizar. Então, se eu errar, vou bater com tudo no chão. E então, possivelmente, você poderia pisar nas minhas correntes e desativar minha arma, e você e seus amigos, um de cada lado, poderiam simplesmente me esfaquear. Eu ficaria muito exposto e vulnerável. Por isso, essa jogada também está quase descartada. Então, isso nos deixa com golpes horizontais e diagonais, e parece que era assim que eles eram usados. Não há estocadas, só havia muitos e muitos golpes giratórios horizontais e diagonais. E você tem que manter o impulso. E uma maneira de usá-lo, assim como as espadas, é girar o corpo inteiro enquanto se movimenta. Você não poderia fazer isso no campo de batalha. Em um campo de batalha, você tem blocos de pessoas, ombro a ombro, em formações densas. Isso quer dizer que não pode usá-lo assim. Em uma batalha, talvez em uma escaramuça, se você tiver muito terreno aberto para trabalhar, mas no campo de batalha não, você realmente não tem essa oportunidade. Se você começar a balançar isso de lado assim, todas as pessoas ao seu redor, você já está fora da lista de cartões de Natal delas. Então, provavelmente não era usado dessa forma em batalha, e é muito, muito limitado no que você pode fazer, mas agora você pode enredar. Eu não acho que seja coincidência que a época de ouro desses dois, a alabarda e essa arma, coincida. Então imagine, e se fosse essa arma? No geral, o mangual é meio ruim, tirando o fato de que ele é bem bom contra a alabarda. Agora, pense no ambiente de evolução de todas essas armas diferentes. Todas essas armas foram testadas por muitas pessoas ao longo de várias gerações, e todas elas lutaram umas contra as outras. E depois de um tempo, as pessoas chegam a uma conclusão. A melhor arma de todas parece ser a alabarda de Tatarassagem. E então, depois de um tempo, as pessoas vão perguntar: bem, qual é a melhor arma? Ok, se for a alabarda, vamos falar sobre ela. Me lembro que nos primeiros dias de Dungeons and Dragons avançado, os nerds analisavam as longas listas de armas para os aventureiros. Eles analisavam os atributos para descobrir o melhor e faziam cálculos. E por um tempo, todo mundo usava uma bardiche, apesar do fato de que a maioria das pessoas nem sabia o que era uma bardiche.
Aliás, isso é uma bardiche? Ok, essa era a melhor de todas as armas? Bem, por um tempo, de acordo com os atributos do dano de dado, sim, era. Então, o que for melhor, beleza, todos vão usar isso. Então, se no geral a alabarda está superando a maioria das coisas, na maior parte do tempo as pessoas vão tender a usar alabardas. Mas aí, isso cria um nicho ecológico para uma arma, que mesmo sendo meio ruim no geral, é boa contra alabardas. Então, o ambiente de adaptação é formado pela população de rivais. À medida que as alabardas se popularizam, armas eficazes contra elas também se tornam mais comuns, mas nunca serão a arma dominante, pois são meio ruins. Quem conhece o dilema do prisioneiro e biologia evolutiva sabe da teoria dos jogos, com trapaceiros e cooperadores no dilema do prisioneiro. Alguns de vocês sabem disso, então há uma população de cooperadores interagindo entre si. Todos ganham 3 pontos ao interagir. Se eu coopero com você e você comigo, ambos ganhamos 3 pontos. Ótimo! Agora, alguns trapaceiros entram na população e, ao encontrar um cooperador, o enganam e recebem 4 pontos. Mas à medida que eles se tornam mais e mais comuns, porque cada vez mais pessoas vão ver esses trapaceiros e pensar: parece que os trapaceiros estão prosperando hoje em dia. Acho que vou me tornar um trapaceiro. À medida que a população de trapaceiros cresce, a proporção da população que está usando essa estratégia aumenta cada vez mais. Comumente, trapaceiros encontram outros trapaceiros. Eles não se saem bem, pois ambos tentam trapacear e acabam com apenas 2 pontos, o que não é bom. Então, os trapaceiros nunca vão dominar toda a população. Com o tempo, não vale a pena ser trapaceiro, pois há muitos no mundo. Só compensa ser trapaceiro em um mundo em que muitos tentam cooperar. Bem, só compensa usar uma arma realmente ruim se ela for boa contra a arma mais comum. Se você estiver em uma luta, ele provavelmente usará uma alabarda, que é uma boa arma. Mas se você enfrentar um cara que tem espada e escudo, ou a maioria das outras armas, na verdade você não escolheu uma arma muito boa, mas ela é boa contra alabardas. Então, essa é uma maneira de explicar por que elas nunca se tornaram muito comuns. Elas nunca se tornaram a arma principal, mas tiveram seu auge naquela época específica. Agora, como elas eram usadas? Bem, os tratados nos dizem que você deve manter as mãos relativamente afastadas, com a mão dominante mais próxima da corrente e da extremidade da cabeça. E você a balança ao seu redor. E agora, você precisa manter o impulso. Se você parar, e claro, às vezes você vai ter que parar. As pessoas já tentaram isso e descobriram que você não pode simplesmente parar de repente, porque se você parar de repente, as cabeças continuam indo, e aí você está encrencado. Então você tem que parar devagar, o que realmente limita a maneira como você pode usar essa arma. Com algo assim, que é rígido, eu posso dar um golpe por cima, e então posso simplesmente pará-lo e depois mudar de direção. Isso não representa ameaça nenhuma para mim. Mas com algo que tem movimento contínuo, como um mangual, essas opções não estão disponíveis. Então você tem que pará-lo lentamente, o que significa que essa não é uma arma fácil de manejar. Você é desacelerado por isso. Eu vi uma técnica interessante em que alguém deslizou a mão pelo cabo até a corrente e depois desceu pelas correntes, juntando todas elas e depois abrindo a pegada assim ao longo do comprimento e assumindo o controle da arma. Assim, ele pode jogá-las de volta e fazer tudo funcionar novamente. Ainda é bem mais lento do que só parar e ir para o outro lado, como faria com uma espada. Não é uma arma fácil de usar, exige muito cuidado para evitar acidentes. E muitas vezes você está girando o corpo inteiro, o que significa que está mostrando as costas para o inimigo. Mas, se você tiver espaço para fazer isso, então talvez consiga fazer com segurança, desde que ele não esteja ao seu alcance nesse momento crítico. Um cara chamado Björn Rutter. Ele fez uma porção de experimentos e chegou a uma conclusão interessante, que foi que, se você for razoavelmente bom nisso, ele só praticava contra pneus de borracha e outros objetos estáticos e previsíveis.
Não estava ativamente aparando escudos e oponentes armados com espada, mas ele considerava que você estaria suficientemente seguro. Mas ele achava que não era uma arma tão eficaz quanto outras, então considerava ótima para treinamento. Se você quiser aprender a usar um espadone ou um montante, uma daquelas espadas grandes, então, se você treinar com algo que o force para sua própria segurança, a manter o impulso, manter o fluxo e também fortalecer seus músculos, porque ela pesa um pouco mais, isso na verdade seria uma boa maneira de melhorar sua habilidade com o montante. E eu acho que ele tem um bom argumento aí. Vejo que ela poderia ter sido usada assim, mas suspeito que teve outros usos também. Vou continuar voltando a essa questão do emaranhamento. Então, no vídeo com Matt Easton, ele sugeriu que você emaranhe a arma do seu oponente e então saque algo mais curto. Ele falou de uma chinquadila, que é o que um homem pobre faz com um pouco de ostentação, como uma chinquadila cara. Ok, isso não importa muito, você saca algo mais curto e então entra lá e começa a atacar. Bem, sim, você poderia, embora o alabardeiro provavelmente também tenha um punhal Randall ou algo assim que ele possa pegar rapidamente, então você não está necessariamente conseguindo uma vantagem. Quando você enrosca para uma alabarda de alguém com seu mangual, sim, você prendeu na alabarda dele, mas exatamente ao mesmo tempo ele prendeu o seu mangual. Fica meio equilibrado, só que na verdade eu apostaria no alabardeiro porque eu não posso estocar. Se eu estocar imediatamente, a corrente fica frouxa e aí eu perco o controle sobre você. Mas, se você com sua alabarda estocar rapidamente, você consegue avançar muito mais rápido do que eu consigo recuar. A corrente então vai ficar frouxa, o que significa que agora você tem um pouco de movimento guiado. E você tem uma grande ponta na extremidade da sua arma, que é longa e rígida. E eu tenho um bastão que é só desse tamanho e não tem uma ponta na extremidade. E, na verdade, eu estou em uma desvantagem significativa, eu diria, em um duelo, se eu enroscar sua alabarda com meu mangual em um duelo. O que é bastante significativo porque em uma batalha a situação é bem diferente. Se eu estou com um monte de alabardeiros, tem um alabardeiro parado aqui e outro parado aqui. Eu não posso fazer meu grande movimento de balanço, mas posso fazer isso, tentando fazer um emaranhado, e então, é só soltar e puxar de volta, ficando protegido pelos alabardeiros de cada lado de mim, e então posso tentar de novo e continuar fazendo isso. Entendi você, agora enrolei. O que faço é puxar com toda a minha força, só puxo. Não estou tentando te pegar, estou te puxando para frente, tirando você da sua formação. Aí está, você avança com a alabarda e muita armadura, o que te deixa mais pesado em cima. E eu estou com isso nas duas mãos, tenho bastante firmeza e vou puxar com toda a minha força. Vou girar e te puxar para frente, tirando você da formação, na direção dos dois alabardeiros ao meu lado, que te esfaqueiam e esfaqueiam e esfaqueiam. Com a cooperação das alabardas vizinhas, vejo que isso pode funcionar bem. O grande problema, no entanto, é que se essa for a principal forma de uso em uma batalha, eu esperaria que o design do cabo fosse diferente. Eu esperaria um disco grande na ponta do bastão para que minha mão escorregasse até ele, me dando uma pegada excelente. E aí eu posso juntar as duas mãos e jogar meu corpo todo para trás e simplesmente puxar. Tudo o que estou fazendo é te puxando para frente, porque outras pessoas vão acabar com você. Não conheço evidências de que tivessem um disco grande na ponta, geralmente era só um bastão. Na reconstrução do Todd, ele adicionou saliências para melhorar a aderência, mas eu esperaria algo realmente substancial na ponta, para que eu ganhasse essa disputa de força. Então, é uma ideia, mas ela realmente tem esse problema nada insignificante agora. Quando ele estava testando, Matt disse que havia um efeito que ele achou estranho, que era o fato de todas as correntes
terem o mesmo comprimento. As três cabeças batiam umas nas outras e uma delas acertava, e como um pêndulo de Newton, a que estava na outra ponta voava para longe, de forma imprevisível, e as três correntes não ficavam alinhadas direitinho. Enquanto você balançava, uma delas se abria, e tudo ficava mais desajeitado nas mãos dele. E então Todd sugeriu: bem, talvez você possa deixar as correntes com três comprimentos ligeiramente diferentes. Assim, as três bolas não se alinham e não batem umas nas outras. E você tem uma área maior para acertar. Spontavoz. Ideia interessante. Eu diria que não. Acho que, na verdade, vai ficar mais difícil de manusear. Como há três correntes de comprimentos diferentes, é melhor usar um único peso máximo para balançar tudo junto e ter um só ponto de impacto. Se você estiver bem perto do oponente e acertar com a corrente, não faz muita diferença, pois ela vai enrolar e você vai acertá-lo em outro lugar, do outro lado da cabeça. Por exemplo, você tentou acertar aqui, chegou muito perto, a corrente enrolou e acertou do outro lado da cabeça. Bem, tudo bem, eu aceito. Isso realmente não importa. Nunca vi eles serem mostrados ou descritos com correntes de tamanhos diferentes, o que é uma evidência problemática. Mas eu tenho outro motivo. Se estou duelando com você, lutando, se estou usando isso com esse movimento de balanço lateral, não estou tentando enroscar, só quero te acertar e matar sozinho, já que não tenho dois alabardeiros para ajudar, então não quero que minhas correntes tenham comprimentos diferentes. Porque, sabe, você pode ver o alcance que eu tenho, e você vai ficar muito atento à minha distância. Então, quando você me vê avançando e desferindo um golpe, você tenta ficar fora do alcance. Assim, eu erro por pouco, e aí você pode agir. Antes que eu reaja, você pode atacar com sua arma, seja alabarda ou outra, e me atingir. Então, há muitos ataques direcionados exatamente ao alcance máximo do mangual. O que significa que há uma grande chance de eu simplesmente te acertar. Só a corrente mais longa com a cabeça do mangual vai te atingir. A ponta disso te acerta, então eu te acertei com uma, e as outras duas continuam. Esse não é um lugar seguro para eu estar. Eu não quero te acertar com uma das três, eu quero te acertar com todas, ou com nenhuma, nenhuma. E eu estou balançando no ar e consigo controlar porque tenho praticado muito. Todas, e todas vão parar e se entrelaçar e assim por diante. Mas só uma ou duas, e aí tem outra balançando, indo sabe-se lá para onde. Não, eu realmente não quero isso. Por isso acredito que todas teriam o mesmo comprimento. Então eu acho que provavelmente era usada em batalha, especificamente contra alabardas e misturada com outros alabardeiros. Mas você não iria balançá-la muito por lá. É apenas uma arma de enredar e puxar. E eu concordo com a ideia do Bjorn de que ela poderia ter sido usada como uma ferramenta de treinamento para outras armas, como espadas. E sim, ela nunca se popularizou nem foi tão boa. Se for criar regras para Dungeons and Dragons, não dê atributos incríveis, porque no geral provavelmente era meio ruim, mas no ambiente certo ela poderia ser bem útil.